Livro de Timóteo, capítulo 4, versículos 1 ao 5. A apostasia nos últimos tempos. Mas o Espírito expressamente diz que, nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. Porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças, porque, pela palavra de Deus e pela oração, é santificada. É interessante e triste ao mesmo tempo que ultimamente nós vemos cada coisa nas igrejas, cada ensinamento deturpado, adulterando a verdade da palavra de Deus, como o próprio versículo 1 do capítulo 4 de 1 Timóteo diz, que o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos ou nos últimos dias se afastaria alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Hoje, meus irmãos, vemos na igreja os ministérios que Deus mesmo colocou para ser auxiliadores na sua obra, como se fossem cargos de exército, e estão chamando de hierarquia eclesiástica ou poder eclesiástico. Só que o Senhor Deus é perfeito e não é Deus de confusão. Por que digo isso? Hoje, aquele que tem um cargo hierárquico ou um cargo eclesiástico, ele não conquista o respeito dos outros, ele exige o respeito dos outros. Mas entremos na palavra e não fiquemos somente em minhas palavras. Em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 28, diz assim: E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. E em Efésios capítulo 4, versículos 10 ao 16, vai dizer assim: Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. Abre aspas, Jesus Cristo, fecha aspas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade de fé, ou melhor, da fé, e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que, com astúcia ou esperteza, enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Então, para que servem o ministério, o corpo ministerial que o próprio Deus colocou na igreja?
Ele colocou com o intuito para o aperfeiçoamento dos santos. E aí, aperfeiçoamento para a obra do ministério. Para quê? Para a edificação do corpo de Cristo, a igreja de Cristo. Para quê? Com que intuito? Até que todos cheguemos à unidade da fé, termos a mesma fé e ao conhecimento do Filho de Deus. Chegar a sermos varões perfeitos e varoas perfeitas, termos a medida da estatura completa de Cristo, a estatura varonil que Cristo alcançou através da obediência ao Pai Celestial. E para que não sejamos mais inconstantes, meninos levados por todo o vento de doutrina. E são homens astuciosos que enganam e enganam fraudulosamente. Isso é terrível, irmãos e irmãs. Infelizmente existem esses homens fraudulosos que adulteram a palavra de Deus, ensinando doutrinas de demônio, querendo que cada membro, ao exercer seu ministério, perca a sua humildade, e é o que acontece hoje, pois o respeito de todos se é conquistado com a humildade, não com as exigências que aprendemos psicologicamente. Meus queridos, que esta palavra entre em seus corações, que não venhamos perder a verdade e a veracidade da palavra de Deus em nossas vidas. Que venhamos ver com os olhos da fé a estatura varonil que Jesus Cristo alcançou, para que venhamos alcançá-la também. E eu oro a Deus para que sejamos aptos a ensinar este tipo de doutrina, a doutrina que o Senhor estipulou na sua palavra, e que venhamos tratar o ministério como ele é, algo santo que Deus colocou nas igrejas. Graça e paz.